Minha irmã fraudou o testamento do meu pai e ficou com 98% da herança, enquanto eu herdei R$ 52 mil em dívidas. Passei 5 anos pagando tudo. Depois de quitar, contratei um advogado especialista em falsificação, provamos a fraude e o juiz reverteu a decisão. Ela teve que me pagar R$ 380 mil. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e nos diga de onde você está ouvindo nos comentários. Meu nome verdadeiro é Débora Cristina Almeida, tenho 42 anos de existência marcada profundamente por traições familiares devastadoras que imaginava impossíveis acontecerem fora de novelas televisivas melodramáticas. E por 5 anos inteiros, exaustivos, intermináveis, carreguei sozinha o peso esmagador de R$ 52 mil em dívidas herdadas fraudulentamente, enquanto minha irmã mais velha, Patrícia, vivia ostensivamente, luxuosamente, em mansão comprada com dinheiro do patrimônio que deveria ter sido dividido igualmente, justamente entre nós duas, conforme vontade expressa verbalmente e repetidamente pelo nosso pai Maurício durante anos precedentes à morte súbita dele. Sou contadora autônoma, trabalhando principalmente com pequenas empresas familiares, tentando desesperadamente manter contabilidades organizadas. Em meio a crises econômicas recorrentes, prestando consultoria tributária para comerciantes honestos, tentando sobreviver dignamente em economia brasileira implacável. Passando horas intermináveis debruçadas sobre planilhas complexas e declarações fiscais. Intrincadas em escritório minúsculo alugado em prédio comercial modesto, onde cada centavo economizado significava a possibilidade de quitar mais uma parcela das dívidas injustas herdadas através de manipulação documental criminosa que descobri tarde, dolorosamente demais para evitar anos de sofrimento financeiro angustiante. A história devastadora, revoltante, ultimamente redentora que vou narrar agora com cada detalhe doloroso, gravado permanentemente em memória traumatizada. Começou numa manhã cinzenta, pesada de junho, quando recebi ligação telefônica às 5h43 da madrugada. Aquele tipo de chamada que todo filho teme receber eventualmente, mas nunca está verdadeiramente preparado, emocionalmente, para enfrentar quando finalmente acontece inexoravelmente. Era minha irmã Patricia, voz estranhamente controlada. Fria demais considerando a gravidade das palavras que pronunciou mecanicamente, sem demonstrar emoção genuína aparente, enquanto eu ainda lutava contra sono pesado, após dormir apenas 4 horas, porque havia trabalhado até quase 2 da madrugada, finalizando declarações fiscais urgentes de 3 clientes, simultaneamente com prazos vencendo implacavelmente. Débora, o pai sofreu um acidente vascular cerebral durante a noite. A enfermeira dele me ligou há 20 minutos informando que ele foi encontrado desacordado no banheiro por volta das 4 da manhã. Os paramédicos já o levaram para o hospital. Mas, segundo informações preliminares, a situação é extremamente grave, crítica, provavelmente irreversível neurologicamente. Ela relatou com aquela voz profissional, distante, como se estivesse descrevendo problema técnico em equipamento defeituoso, ao invés de anunciar tragédia familiar iminente, envolvendo nosso único pai, restante após nossa mãe ter falecido prematuramente de câncer 8 anos atrás. Vesti-me freneticamente, apressadamente, em primeiro conjunto de roupas que encontrei jogado sobre cadeira do quarto minúsculo do meu apartamento alugado, modesto. Mãos tremendo, incontrolavelmente dificultando abotoar camisa simples e calçar sapatos desgastados pelo uso excessivo diário. Dirigindo perigosamente rápido, através de ruas ainda escuras e desertas da madrugada, até o Hospital Público Grande, localizado na periferia urbana onde meu pai havia sido internado emergencialmente. Patrícia já aguardava na recepção da UTI quando cheguei ofegante. Desesperada, ela impecavelmente vestida em conjunto elegante e caro, apesar da hora absurda, como se tivesse se preparado meticulosamente para a reunião empresarial. Importante ao invés de emergência médica familiar, maquiagem perfeitamente aplicada sem uma falha visível. Cabelos loiros platinados caindo impecavelmente sobre ombros cobertos por blazer de grife reconhecível. Contrastávamos brutalmente. Eu desgrenhada, suada, vestida apressadamente em roupas amarrotadas baratas, ela polida, controlada, emanando aquela aura de superioridade material que sempre me fez sentir pequena, inadequada, fracassada financeiramente em comparações implícitas, constantes durante reuniões familiares, tensas ao longo de décadas. O médico disse que ele não vai resistir, Débora. O sangramento cerebral foi extenso demais. Destruiu áreas críticas irreparavelmente. Estão mantendo ele vivo artificialmente através de aparelhos, mas não há atividade cerebral significativa mensurável. É apenas questão de horas, ou no máximo dias até declararmos óbito oficialmente.
Patrícia informou clinicamente, friamente enquanto examinava unhas perfeitamente feitas em tom vermelho escuro vibrante, como se estivesse discutindo previsão meteorológica desfavorável ao invés de morte iminente do nosso pai que nos criou sozinho dedicadamente após morte prematura da nossa mãe. Senti algo estranho, perturbador naquela frieza excessiva dela. Aquela falta absoluta de emoção genuína visível, mas atribuí inicialmente a choque traumático manifestando-se diferentemente em pessoas diferentes. Alguns chorando copiosamente, enquanto outros congelam emocionalmente como um mecanismo defensivo psicológico contra a dor insuportável avassaladora. Nos dias seguintes nebulosos, confusos que se misturaram em borrão incompreensível de vigílias hospitalares intermináveis. Conversas sussurradas com médicos cansados, decisões impossíveis sobre suspensão de suporte vital artificial, meu pai Maurício faleceu silenciosamente, pacificamente, às 3h17 da tarde de uma quinta-feira chuvosa, sem recuperar consciência uma única vez sequer, sem poder dizer despedidas finais ou comunicar últimos desejos importantes. O funeral foi cerimônia pequena, modesta, com apenas 15 pessoas presentes no velório realizado em capela simples de cemitério municipal. Alguns colegas aposentados da antiga indústria onde papai trabalhou lealmente por 45 anos consecutivos. 3 vizinhos idosos do prédio onde ele morava sozinho, desde que recusou mandar-se para a casa de qualquer uma das filhas, valorizando independência pessoal enquanto saúde permitisse, padre local que mal conhecia nosso pai, mas conduziu rito fúnebre genérico, padronizado, pronunciando platitudes religiosas reconfortantes sobre vida eterna e paz celestial. Merecida, Patrícia chorou dramaticamente, visivelmente durante a cerimônia inteira. Lágrimas escorrendo abundantemente por rosto maquiado, borrando rímel caro em manchas escuras teatrais. Aceitando abraços consoladores de presentes enquanto soluçava alto o suficiente para chamar a atenção de todos, performando luto exemplar de filha devotada destroçada por perda irreparável. Eu chorei silenciosamente, discretamente, lágrimas quentes de dor genuína, escorrendo sem som, enquanto segurava a mão gelada do meu pai dentro do caixão simples de madeira clara. Durante últimos momentos antes de fecharem tampa, definitivamente, sussurrando despedidas privadas que ninguém mais precisava ouvir. Além dele, e talvez Deus se existisse escutando preces desesperadas de filhos órfãos adultos. 2 semanas após o enterro, quando vida começava a retomar ritmo normal artificial de rotinas profissionais necessárias para a sobrevivência financeira básica, Patrícia me contatou formalmente através de e-mail corporativo frio. Profissional agendando reunião urgente em escritório de advogado particular dela para tratar de assuntos sucessórios, pendentes conforme documentação testamentária deixada por nosso falecido pai. Linguagem juridicamente formal, distante, que imediatamente acendeu alarmes sutis de desconforto intuitivo na minha mente treinada contabilmente para detectar irregularidades documentais suspeitas. Compareci pontualmente ao endereço comercial fornecido, localizado em edifício empresarial luxuoso, moderno em bairro nobre central, onde apenas grandes corporações e profissionais liberais, extremamente bem-sucedidos financeiramente, podiam custear aluguéis estratosféricos mensais, sentindo-me imediatamente deslocada. Inadequada no lobby de mármore polido espelhado onde seguranças uniformados me examinaram desconfiantemente, como se eu fosse intrusa potencial tentando acessar ambientes exclusivos inapropriadamente. O escritório do advogado particular de Patrícia era espaço intimidador, opressivamente luxuoso, decorado com móveis de madeira nobre escura, estantes repletas de livros jurídicos encadernados em couro impressionante, diplomas e certificações emolduradas cobrindo paredes inteiras, estabelecendo credibilidade profissional inquestionável. Janelas do chão ao teto oferecendo vista panorâmica espetacular da cidade estendendo-se infinitamente sob céu azul brilhante, contrastando cruelmente com tempestade emocional interior que começava a fermar-se pressentindo problemas graves aproximando-se inexoravelmente. Patrícia já aguardava sentada confortavelmente em poltrona de couro macio ao lado de homem de meia-idade, vestindo terno escuro caro. Doutor Armando alguma coisa cujo sobrenome complicado não consegui capturar completamente durante apresentações apressadas formais. Ele irradiando aquela confiança profissional arrogante de advogados caros,
acostumados a vencer batalhas jurídicas através de recursos financeiros superiores, esmagando oponentes menos equipados economicamente. Débora, obrigada por comparecer pontualmente. Vamos tratar objetivamente, eficientemente dos assuntos sucessórios para evitar prolongar desnecessariamente processos burocráticos dolorosos, lembrando constantemente nossa perda recente compartilhada. Patrícia começou com voz controlada, empresarial, como se estivesse conduzindo reunião corporativa, rotineira, ao invés de discussão familiar sensível sobre herança paterna. Dr. Armando deslizou através da mesa enorme e polida envelope pardo grosso, contendo documentos oficialmente autenticados. Timbres notariais visíveis, através de papel translúcido de qualidade superior, minha mão tremendo levemente ao pegar envelope pesado, pressentindo instintivamente que conteúdo mudaria fundamentalmente compreensão que tinha sobre relacionamento familiar e integridade da minha própria irmã sanguínea. Este é o testamento público lavrado oficialmente por nosso pai, há aproximadamente 14 meses, conforme datação, carimbada, visível, registrado apropriadamente em cartório competente. Autenticado conforme exigências legais todas cumpridas rigorosamente para validade jurídica inquestionável. Ela continuou com aquele tom profissional praticado, ensaiado, suando estranhamente, artificial, considerando que estava discutindo distribuição de patrimônio do próprio pai recentemente falecido. Abri envelope com dedos entorpecidos, extraindo um maço de páginas impressas em papel timbrado oficial de cartório reconhecido. Olhos percorrendo rapidamente texto juridicamente complexo, repleto de terminologias técnicas específicas projetadas para confundir leigos despreparados. Até que cheguei à seção crucial, devastadora, detalhando distribuição patrimonial específica. Deixo a minha filha, Patrícia Regina Almeida, 98% da totalidade dos meus bens, direitos e haveres, incluindo o imóvel residencial, quitado integralmente. Veículo automotor, aplicações financeiras, móveis, objetos pessoais. Considerando cuidados excepcionais, dedicação exemplar e suporte emocional incondicional prestado durante anos, finais da minha existência, quando saúde declinava progressivamente, exigindo assistência constante que apenas ela forneceu desinteressadamente e abnegadamente. A minha filha, Débora Cristina Almeida, deixo 2% remanescentes, consistindo em obrigações pendentes, incluindo dívidas tributárias acumuladas, empréstimos pessoais não quitados, contas hospitalares finais, despesas funerárias realizadas. Reconhecendo que, devido à distância emocional mantida e ausência física durante períodos críticos necessitando suporte familiar, sua participação na minha vida foi consideravelmente limitada, reduzida. As palavras dançavam borradas na página através de lágrimas, formando-se instantaneamente. Mão livre, cobrindo boca involuntariamente, abafando o grito estrangulado de choque incrédulo, tentando escapar garganta, fechando dolorosamente. Reli o parágrafo múltiplas vezes compulsivamente, obsessivamente tentando encontrar interpretação alternativa possível. Erro tipográfico grotesco. Brincadeira cruel de mau gosto. Qualquer explicação menos devastadora que realidade brutal, impressa, indiscutivelmente em documento oficialmente autenticado. Carimbado. Meu próprio pai havia me deixado apenas dívidas somando R$52 mil, aproximadamente, enquanto minha irmã herdava casa avaliada em aproximadamente R$350 mil, carro valendo R$40 mil, aplicações financeiras totalizando R$58 mil, móveis e objetos pessoais somando R$15 mil adicionais. Isso não pode estar correto. É impossível. Papai nunca faria isso intencionalmente. Sempre disse explicitamente, repetidamente, durante anos, que dividiria tudo igualmente entre nós duas, independentemente de qualquer circunstância. Porque nos amava exatamente igual, apesar de diferenças profissionais e escolhas de vida divergentes, consegui balbuciar finalmente quando consegui recuperar parcialmente capacidade de articular palavras coerentes, através de choque paralisante inicial. Patrícia suspirou dramaticamente, exageradamente, como se minha reação fosse infantil, inapropriada, constrangedora publicamente. Débora, entendo que seja difícil, doloroso aceitar que papai reconheceu finalmente, objetivamente, diferenças na nossa dedicação filial durante anos finais dele, quando mais precisava de suporte prático constante. Ao invés de visitas esporádicas breves entre compromissos profissionais intermináveis que você priorizava consistentemente sobre família. Ela disse com voz impregnada de condescendência superior. Julgamento implícito cruel. Eu visitava ele diariamente sem falta, mesmo com a agenda empresarial extremamente exigente.
Levava refeições caseiras preparadas cuidadosamente. Organizava consultas médicas numerosas. Administrava medicações complexas conforme prescrições rigorosas. Enquanto você aparecia ocasionalmente trazendo flores baratas e passando 30 minutos apressados antes de correr de volta para o trabalho, alegando compromissos urgentes e inadiáveis. Papai simplesmente reconheceu testamentariamente essa realidade óbvia, factual, documentável. As acusações dela eram simultaneamente parcialmente verdadeiras, mas fundamentalmente distorcidas, manipuladas cruelmente para justificar injustiça gritante. Era verdade que eu visitava meu pai menos frequentemente que Patrícia durante os últimos anos, devido a distâncias geográficas consideráveis e carga de trabalho esmagadora necessária para manter escritório contábil. Minúsculo, funcionando precariamente, cobrindo despesas básicas de sobrevivência sem luxos supérfluos. Mas nunca jamais havia sido filha negligente, desinteressada, distante emocionalmente. Telefonava para ele minimamente 3 vezes semanalmente, conversando longamente sobre a vida dele, saúde, necessidades, preocupações. Visitava pessoalmente pelo menos 2 vezes mensalmente, passando finais de semana inteiros juntos, assistindo filmes antigos que ele amava, cozinhando pratos favoritos dele pacientemente, ouvindo histórias repetidas 1000 vezes sobre a juventude dele, que nunca me cansavam, porque amava genuinamente aquele homem gentil que me criou sozinho após perder esposa amada prematuramente. Patrícia, você sabe perfeitamente, inquestionavelmente, que isso não reflete verdade completa sobre o relacionamento que mantínhamos com papai. Está distorcendo seletivamente fatos para justificar essa distribuição absurdamente desproporcional que contradiz completamente tudo que ele expressou verbalmente durante décadas inteiras. Argumentei tentando controlar tremor crescente na voz, raiva fervendo, progressivamente, sob superfície de choque inicial paralisante. Papai disse explicitamente durante jantar de aniversário dele ano passado, na frente de testemunhas múltiplas, incluindo vizinhos dele, que pretendia dividir tudo meio a meio entre nós, independentemente de quem visitava mais frequentemente, porque família não. Deveria ser transação comercial medida quantitativamente por horas investidas, mas amor incondicional expressado qualitativamente através de presença genuína quando possível. Dr. Armando interrompeu suavemente, mas firmemente, com voz profissional treinada para desarmar confrontos emocionais antes de escalarem descontroladamente. Senhora Débora, compreendo completamente que esta situação seja emocionalmente difícil, perturbadora, possivelmente inesperada considerando expectativas anteriores, porém do ponto de vista estritamente jurídico, legal. O testamento apresentado foi lavrado apropriadamente seguindo todos os protocolos cartoriais exigidos. Contém assinatura autenticada do testador, aparentemente em plenas faculdades mentais, conforme atestação médica, anexada datada de 3 semanas antes da lavratura testamentária. Testemunhado apropriadamente por funcionários cartoriais imparciais, conforme legislação sucessória brasileira estabelece inequivocamente, a menos que você possua evidências concretas, substanciais de coerção, fraude documental, incapacidade mental comprovada do testador no momento específico da lavratura, o documento possui presunção legal de validade que somente pode ser contestada judicialmente através de ação anulatória complexa, demorada, dispendiosa com probabilidade estatística de sucesso relativamente baixa. Segundo jurisprudência estabelecida em casos similares, as palavras dele caíram como sentença final, definitiva, irrevogável sobre esperanças ingênuas de resolução justa amigável. Estava sendo legalmente, tecnicamente, burocraticamente esmagada por sistema projetado, favorecendo quem possuía recursos financeiros superiores, contratar advogados caros, manipular documentos oficiais, explorar brechas legais, sair daquele escritório luxuoso cambaleando emocionalmente, mentalmente destroçada, dirigindo mecanicamente de volta para apartamento minúsculo, enquanto mente girava freneticamente tentando processar a realidade devastadora. Não apenas havia perdido meu pai amado subitamente, traumaticamente, mas também estava sendo despojada cruelmente de herança que deveria ser minha por direito básico de filha igualmente amada. Forçada a assumir dívidas substanciais que consumiriam anos de trabalho árduo para quitar, enquanto minha irmã nadava literalmente em riqueza herdada. Fraudulentamente através de manipulação documental que eu ainda não compreendia completamente como havia sido executada, mas pressentia instintivamente, visceralmente na essência da minha alma que algo estava fundamentalmente errado com aquele testamento supostamente autêntico. Nos meses subsequentes brutais, devastadores financeira e emocionalmente, minha vida transforma-se em pesadelo kafkiano interminável de burocracias sucessórias.
cobranças implacáveis de credores múltiplos. Noites insones calculando obsessivamente como conseguiria pagar R$ 52.000 em dívidas quando meu rendimento mensal líquido oscilava precariamente entre R$ 4.000 e R$ 6.000, dependendo de quantidade de clientes ativos mensalmente. A casa do meu pai foi vendida rapidamente, eficientemente por Patrícia para compradores ansiosos, pagando o valor integral à vista, ela depositando ínfima porcentagem correspondente aos meus supostos 2% deduzidos de taxas administrativas, impostos, corretagens que reduziram ainda mais quantia irrisória final. Com dinheiro recebido dessa venda e liquidação das aplicações financeiras dele, Patrícia comprou mansão impressionante em condomínio fechado luxuoso, reformou clínicas estéticas dela, instalando equipamentos importados caríssimos Ultim. A geração trocou o carro por modelo importado ostensivo 0 km, viajou para a Europa com o marido Rodrigo em férias prolongadas, de 3 semanas hospedando-se em hotéis 5 estrelas, compartilhando fotografias ofensivas nas redes sociais, mostrando refeições caras em restaurantes estrelados, mesclando enquanto eu comia miojo instantâneo, barato no jantar, trabalhando até madrugada preparando declarações fiscais de microempresários desesperados. As dívidas herdadas tornaram-se correntes invisíveis, mas pesadíssimas, prendendo-me em ciclo vicioso interminável de trabalho exaustivo, privação material constante, estresse psicológico esmagador, empréstimo pessoal de R$ 23.000 que meu pai havia contraído, supostamente para reformas residenciais emergenciais, mas nunca realizadas, levantando questões suspeitas sobre destino real desse dinheiro. Dívidas tributárias acumuladas de R$ 8.000, referentes a declarações de imposto de renda atrasadas de múltiplos anos nunca apresentadas apropriadamente. Contas hospitalares finais, somando R$ 13.000 de tratamentos paliativos finais, não cobertos integralmente por plano de saúde deficiente. Despesas funerárias de R$ 8.000, incluindo caixão, velório, sepultura, lápide simples. Negociei parcelamentos longos com credores todos, cada pagamento mensal consumindo 60% a 70% do meu rendimento líquido, deixando valores miseráveis para alimentação básica, aluguel modesto, transporte essencial, zero luxos ou lazer ocasional para aliviar estresse acumulado progressivamente, ameaçando colapso psicológico completo. Durante esse período sombrio e interminável de 5 anos, pagando meticulosamente, religiosamente cada parcela dessas dívidas injustas, enquanto minha irmã ostentava a riqueza herdada fraudulentamente sem demonstrar culpa ou remorso aparente. Mantive distância absoluta dela, recusando convites ocasionais para almoços familiares em restaurantes caros. Festas de inauguração das reformas da mansão dela, celebrações de aniversário pomposas onde eu me sentiria humilhada constantemente pela disparidade obscena entre nossas condições financeiras divergentes. Ela interpretava meu distanciamento como ressentimento infantil, incapacidade de aceitar suposta realidade de que nosso pai havia escolhido justamente reconhecer a dedicação dela superior através de testamento legítimo, nunca demonstrando nem questionando se talvez, possivelmente, remotamente poderia haver algo questionável, manipulado, fraudulento naquele documento conveniente demais, favorecendo-a desproporcionalmente, enquanto me deixava, afundando em mar de dívidas que consumia cada gota de energia vital diariamente. Mas algo dentro de mim, centelha persistente de indignação justiceira, recusando-se a pagar completamente mesmo sob peso esmagador de adversidade financeira constante. Sussurrava insistentemente que aquele testamento era falsificado, manipulado, fraudulento fundamentalmente. Meu pai nunca, jamais teria me deixado apenas dívidas, e intencionalmente após vida inteira, demonstrando amor paternal igual por ambas filhas, apesar de personalidades diferentes, escolhas profissionais divergentes, estilos de vida contrastantes. Ele era homem justo, fundamentalmente equilibrado, equitativo em todos os aspectos da vida, sempre dividindo sobremesas igualmente quando éramos crianças, brigando por pedaço maior de bolo, sempre garantindo que ambas recebêssemos presentes de valor equivalente nos aniversários para evitar ciúmes fraternais naturais, sempre mediando conflitos entre nós com imparcialidade salomônica sábia. Esse mesmo homem, supostamente, havia decidido repentinamente, radicalmente nos últimos meses de vida que uma filha merecia 98% de tudo, enquanto outra merecia apenas dívidas. A matemática emocional simplesmente não calculava logicamente. Não fazia sentido narrativo coerente com um homem que conheci intimamente durante 42 anos inteiros de convivência amorosa.
No final do 5º ano, extenuante, exaustivo de sacrifícios financeiros constantes, privações materiais múltiplas, estresse psicológico acumulado, ameaçando permanentemente minha saúde mental precária. Fiz último pagamento final quitando completamente todas as dívidas herdadas injustamente, R$ 52.000 pagos meticulosamente, religiosamente através de 60 parcelas mensais dolorosas subtraídas de rendimentos modestos, deixando-me vivendo perpetuamente no limite absoluto de sobrevivência básica sem folga financeira alguma para emergências inesperadas ou pequenos prazeres ocasionais, aliviando monotonia cinzenta de existência reduzida a trabalhar, comer minimamente, dormir insuficientemente, repetir ciclicamente. Naquela noite, sentada sozinha no apartamento minúsculo, silencioso e iluminado apenas por luminária fraca, piscando ocasionalmente, ameaçando queimar definitivamente. Preparei chá de camomila calmante, contemplando 5 anos desperdiçados, pagando dívidas que fundamentalmente, visceralmente, intuitivamente acreditava não deveriam ter sido minha responsabilidade legal enquanto minha irmã vivia luxuosamente em riqueza herdada através de documento que cada fibra do meu ser insistia ser fraudulento convincentemente, mas fraudulento inequivocamente. Foi então, naquele momento quieto de reflexão exausta, após anos de luta solitária, que tomei decisão definitiva, transformadora, irrevogável. Usaria economias minúsculas finalmente começando a acumular-se após quitação das dívidas opressoras para contratar advogado. Especialista verdadeiro em contestações testamentárias e falsificações documentais, investigar minuciosamente aquele testamento suspeito. Provar judicialmente o que coração já sabia inquestionavelmente ser verdade, que Patrícia havia manipulado. Falsificado, adulterado documento fraudulento, explorando vulnerabilidade do nosso pai durante declínio cognitivo final, roubando-me cruelmente de herança legítima, enquanto me afogava simultaneamente em um oceano de dívidas fabricadas. Convenientemente, não seria mais vítima passiva, resignada, silenciosa aceitando injustiça grotesca apenas porque sistema legal favorecia quem possuía recursos superiores. Lutaria estrategicamente, inteligentemente e implacavelmente para recuperar não apenas dinheiro roubado, mas principalmente dignidade violada, justiça negada, verdade suprimida durante 5 anos intermináveis de sofrimento. Desnecessário imposto cruelmente por quem deveria ser aliada, sanguínea leal ao invés de adversária gananciosa, desprovida de consciência ou empatia familiar básica. A busca por advogado especializado competente dentro de orçamento severamente limitado foi desafio substancial exigindo pesquisas extensivas. Consultas iniciais múltiplas gratuitas, avaliando competência profissional e compatibilidade pessoal, até que finalmente encontrei Dr. Walter Henrique Campos, advogado de 57 anos especializado precisamente em direito sucessório complexo e contestações testamentárias envolvendo suspeitas de falsificação documental ou coerção indevida de testadores vulneráveis. Seu escritório contrastava dramaticamente com o ambiente luxuoso e intimidador do advogado de Patrícia, localizado em prédio comercial antigo, modesto em bairro periférico necessitando reformas evidentes, decoração funcional sem ostentação supérflua, estantes repletas de livros jurídicos encadernados baratos, mas utilizados evidentemente conforme marcadores coloridos numerosos, projetando-se entre páginas. Diplomas emoldurados simples pendurados levemente tortos, em paredes pintadas a tempo demais exibindo manchas de umidade discretas nos cantos superiores. Dr. Walter era homem de aparência levemente desgrenhada, mas profissionalmente confiável. Cabelos grisalhos ondulados caindo ligeiramente sobre colarinho de camisa branca levemente amarelada pelo tempo. Mas, impecavelmente limpa e passada, óculos de armação tartaruga, gasta descansando sobre nariz aquilino, enquanto olhos castanhos escuros me examinavam com intensidade penetrante, mas não intimidadora. Barba grisalha aparada, curta mas não completamente rente, conferindo aparência de intelectual experiente, dedicado à causa da justiça, ao invés de acumulação de riqueza material ostensiva. Senhora Débora, agradeço por comparecer pontualmente e confiar em mim o suficiente para compartilhar sua história dolorosa. Ele começou com voz surpreendentemente gentil, calorosa contrastando com o ambiente físico, modesto do escritório pequeno, mas funcional onde trabalhava. Há 3 décadas defendendo herdeiros injustiçados como eu. Antes de começarmos a análise detalhada do seu caso específico, preciso que compreenda fundamentalmente minha filosofia profissional, que guia absolutamente todo o meu trabalho há 32 anos consecutivos, praticando direito sucessório especializado. Ele pausou, servindo café preto forte e amargo em xícaras de porcelana branca,
levemente lascadas, mas limpas. Gesto simples, mas reconfortante de hospitalidade básica que imediatamente me fez sentir menos deslocada. Menos julgada pela condição financeira precária que me forçava a buscar advogado em bairro periférico, ao invés de escritórios luxuosos em centros empresariais, onde minha irmã contratava serviços jurídicos caros. O café estava quente, reconfortante, exatamente o que eu precisava naquele momento de vulnerabilidade exposta. Escolhi especializar-me em direito sucessório não por ser área lucrativa ou prestigiosa. Claramente não é conforme evidenciado pela modéstia deste escritório, mas porque presenciei pessoalmente durante minha própria juventude como disputas testamentárias injustas podem devastar famílias inteiras, destruir relacionamentos fraternais que deveriam ser sagrados, arruinar financeiramente pessoas honestas, enquanto enriquecem manipuladores sem escrúpulos morais. Dr. Walter narrou, voz carregada de convicção profunda, nascida de experiência pessoal dolorosa. Meu próprio pai foi vítima de esquema similar ao que você está descrevendo. Meu tio paterno manipulou o testamento durante o declínio cognitivo progressivo do meu avô, deixando meu pai praticamente deserdado enquanto ficava com propriedades rurais valiosas que deveriam ter sido divididas, equitativamente, entre irmãos. Presenciei meu pai, homem trabalhador honesto que nunca havia feito mal a ninguém intencionalmente, sendo humilhado publicamente, financeiramente arruinado, emocionalmente destruído por traição familiar que considerava impossível acontecer. As palavras dele ressoavam profundamente com minha própria experiência traumática recente, criando conexão imediata de compreensão mútua baseada em dores similares vividas em gerações diferentes, mas fundamentalmente idênticas em essência emocional, devastadora. Senti lágrimas formando-se novamente nos cantos dos olhos cansados. Mas desta vez, não eram apenas lágrimas de tristeza paralisante, mas também de alívio tentativo, encontrando alguém que genuinamente compreendia, sem necessidade de explicações elaboradas. Passei anos subsequentes estudando obsessivamente direito sucessório, especializando-me em detectar fraudes testamentárias, contestar documentos manipulados, defender herdeiros legítimos contra parentes gananciosos, explorando vulnerabilidades de testadores idosos ou cognitivamente comprometidos. Não me tornei rico fazendo isso, provavelmente teria 10 vezes mais patrimônio se tivesse escolhido, direito corporativo ou tributário menos, mas durmo tranquilamente todas as noites, sabendo que meu trabalho diário faz diferença tangível nas vidas de pessoas devastadas injustamente como você. Dr. Walter abriu gaveta da escrivaninha antiga de madeira escura, arranhada pelo uso de décadas, extraindo pasta grossa repleta de recortes de jornal amarelados, fotografias desbotadas, documentos legais antigos, cuidadosamente preservados em plásticos transparentes protetores. Esta pasta contém casos que venci ao longo de 3 décadas, cada documento representando família restaurada, justiça realizada, manipulador responsabilizado. Gosto de revisitar-los, ocasionalmente, quando casos particularmente difíceis me desanimam temporariamente, lembrando-me por que escolhi este caminho profissional específico. Ele espalhou alguns documentos cuidadosamente sobre mesa entre nós, apontando fotografias de pessoas comuns, cujas histórias provavelmente espelhavam a minha em dor e injustiça suportadas. Este aqui foi caso de 2007. Irmão mais velho falsificou o testamento, deixando irmã mais nova apenas dívidas, enquanto ficava com 3 imóveis comerciais valiosos. Levou 4 anos de investigação meticulosa e batalhas judiciais desgastantes, mas eventualmente provamos falsificação através de análise grafotécnica avançada e testemunhos de funcionários do cartório que admitiram ter sido subornados para autenticar documentos fraudulentos. Meu coração acelerou esperançosamente ouvindo história similar à minha, resultando em vitória judicial eventualmente alcançada. Apesar de dificuldades prolongadas, e este caso de 2011, sobrinho manipulou tia idosa com Alzheimer, avançado para alterar testamento dias antes dela falecer, deixando ele como beneficiário único enquanto filhos biológicos dela ficavam deserdados completamente. Conseguimos anular testamento, demonstrando incapacidade mental da testadora no momento da lavratura, através de laudos médicos contemporâneos e testemunhos de cuidadores profissionais que atestaram o estado cognitivo severamente comprometido dela. Cada história narrada brevemente plantava sementes adicionais de esperança em terreno árido do meu coração, destroçado por anos de injustiça não contestada, demonstrando concretamente que vitórias eram possíveis, apesar de probabilidades estatísticas desfavoráveis, frequentemente desencorajadoras. Dr. Walter não estava vendendo falsas esperanças baratas, mas compartilhando evidências tangíveis de sucessos anteriores.
comprovados, documentalmente preservados cuidadosamente. Agora, conte-me detalhadamente absolutamente tudo sobre seu caso específico, começando desde relacionamento com seu pai durante a vida dele, dinâmica familiar com sua irmã ao longo de décadas, circunstâncias específicas precedendo o falecimento súbito dele, como tomou conhecimento do testamento questionável e, principalmente, qualquer detalhe, por menor que pareça, sobre comportamento ou saúde do seu pai. Nos meses finais precedendo morte, Dr. Walter instruiu, abrindo notebook antigo, mas funcional preparando SEI para anotar meticulosamente cada informação relevante fornecida durante narrativa que se estenderia pelas próximas horas intensas. Respirei profundamente, organizando mentalmente anos de memórias familiares complexas antes de começar relato cronológico extenso e dolorosamente detalhado. Meu pai Maurício era homem fundamentalmente justo, equilibrado, equitativo em absolutamente todas as suas relações pessoais e familiares durante 73 anos de vida, honesta e trabalhadora. Trabalhou 45 anos consecutivos como gerente administrativo em indústria metalúrgica de médio porte, acordando religiosamente às 5h30 todas as manhãs durante décadas para estar pontualmente no trabalho às 7 horas, nunca faltando um único dia, exceto quando absolutamente necessário por doença grave ou emergências familiares inevitáveis. Era pai dedicado, mas não permissivo, estabelecendo limites claros para mim e minha irmã Patrícia durante nossa infância e adolescência, mas sempre explicando pacientemente razões por trás de regras impostas, ao invés de simplesmente exigir obediência cega autoritária. Lembro vividamente dele sentando comigo na mesa de jantar, quando eu tinha talvez 10 ou 11 anos, explicando cuidadosamente a importância de economizar parte da mesada recebida semanalmente, ao invés de gastar tudo imediatamente em doces e brinquedos temporários, lição financeira básica que moldou fundamentalmente minha relação com dinheiro durante a vida adulta inteira. Dr. Walter anotava rapidamente, mas ocasionalmente interrompia com perguntas clarificadoras específicas, explorando nuances e detalhes adicionais que considerava potencialmente relevantes juridicamente. Seu pai demonstrava preferência visível por uma filha sobre a outra durante a infância e adolescência de vocês? Alguma indicação de favoritismo sistemático que poderia eventualmente justificar distribuição patrimonial desproporcional, alegada no testamento questionável? Absolutamente não. Jamais. Respondi enfaticamente, com certeza absoluta nascida de décadas de observação direta e memórias cristalinas preservadas, intactas. Papai era meticulosamente justo na distribuição de atenção, recursos, oportunidades entre nós duas. Se comprava presente para uma de nós em data especial, garantia que a outra recebesse presente de valor equivalente aproximado, na mesma ocasião para evitar ciúmes infantis naturais. Se elogiava a conquista acadêmica de uma, procurava ativamente razões para elogiar igualmente a outra em área diferente onde ela se destacasse. Continuei narrando episódios específicos, ilustrando o caráter justo e equitativo do meu pai durante anos de convivência familiar próxima, estabelecendo padrão comportamental consistente, completamente incompatível com um testamento desproporcional, alegadamente autêntico, deixando uma filha com 98%, enquanto outra recebia apenas dívidas acumuladas. Dr. Walter absorvia cada detalhe fornecido, ocasionalmente solicitando clarificações adicionais sobre cronologias específicas ou presença de testemunhas que poderiam eventualmente corroborar narrativas apresentadas. Após nossa mãe falecer prematuramente de câncer há 8 anos, meu pai ficou visivelmente abalado emocionalmente, mas manteve independência funcional, morando sozinho no apartamento pequeno que havia compartilhado com ela durante décadas de casamento feliz, recusando firmemente, mas gentilmente múltiplas ofertas, tanto minhas quanto de Patrícia para Madarsei, para a casa de qualquer uma de nós, alegando valorizar a autonomia pessoal enquanto saúde física e mental permitissem. Manter rotinas domésticas básicas, independentemente, narrei, voz embargando levemente, relembrando solidão visível dele após perder companheira de vida inteira. Visitava ele regularmente conforme permitido por distâncias geográficas consideráveis e demandas profissionais intensas do meu trabalho contábil autônomo, que frequentemente exigia horários irregulares e prazos apertados inadiáveis. Telefonava minimamente 3 vezes semanalmente, conversando longamente sobre a vida cotidiana dele, saúde, preocupações, necessidades emergentes. Visitava pessoalmente pelo menos 2 vezes mensalmente, passando finais de semana inteiros juntos assistindo filmes antigos que ele amava, cozinhando pratos favoritos dele pacientemente, ouvindo histórias repetidas sobre a juventude dele e relacionamento com nossa mãe que nunca me cansavam de escutar.
Patrícia, residindo geograficamente mais próxima em bairro adjacente ao dele e possuindo flexibilidade horária maior como proprietária de clínicas de estética onde delegava responsabilidades operacionais para gerentes contratados. Visitava ele mais frequentemente que eu, estatisticamente falando. Talvez 4 ou 5 vezes semanalmente, segundo ela alegava constantemente durante reuniões familiares ocasionais. Inicialmente interpretei isso como demonstração genuína de dedicação filial, merecedora de admiração, ao invés de levantar suspeitas sobre motivações ocultas, potencialmente manipuladoras. Doutor, Walter interrompeu suavemente, levantando questão crucial que eu não havia considerado suficientemente durante anos precedentes. Durante essas visitas frequentes que sua irmã fazia sozinha ao seu pai, sem sua presença como testemunha direta, você tem conhecimento específico de quais atividades realizavam juntos, assuntos discutidos, documentos potencialmente assinados, decisões financeiras tomadas? Alguma indicação de que ela estava gradualmente isolando ele socialmente de outros familiares ou amigos, estabelecendo dependência emocional e prática exclusivamente dela? Na época, essas cenas pareciam demonstrações admiráveis de filha dedicada, auxiliando o pai idoso com tarefas administrativas, crescentemente difíceis para ele gerenciar, independentemente devido a declínio cognitivo leve típico de envelhecimento natural. Nunca questionei especificamente quais documentos exatamente estavam revisando ou assinando, porque confiava implicitamente tanto nela quanto na capacidade mental dele de proteger próprios interesses financeiros contra a manipulação externa, mesmo familiar. Claramente subestimei grosseiramente a vulnerabilidade progressiva dele e intenções predatórias dela mascaradas sob fachada de assistência filial genuína. Dr. Walter anotava furiosamente agora, reconhecendo padrões familiares de manipulação gradual que havia visto repetidamente em dezenas de casos similares ao longo de décadas de prática especializada. Este é padrão clássico textbook de manipulação familiar progressiva, estabelecendo controle sobre testador vulnerável. Primeiro estabelecer dependência prática, ajudando genuinamente com tarefas administrativas, cotidianas, legitimamente difíceis. Gradualmente isolando socialmente de outros familiares e amigos, através de sugestões sutis que outros não se importam suficientemente ou estão muito ocupados para ajudar adequadamente, eventualmente introduzindo discussões sobre planejamento sucessório, sob pretexto de ser precaução sensata responsável. Finalmente manipulando documentação testamentária, favorecendo o manipulador desproporcionalmente. Nos últimos 6 a 8 meses precedendo morte súbita do meu pai, notei mudanças preocupantes, mas não alarmantes suficientemente para intervir assertivamente investigando causas subjacentes específicas. Continuei narrando com crescente desconforto, reconhecendo retrospectivamente sinais perdidos que deveriam ter alertado suspeitas mais cedo. Ele parecia progressivamente mais confuso sobre datas específicas. Repetia histórias que havia contado literalmente dias antes como se fossem novas. Ocasionalmente, esquecia nomes de pessoas conhecidas há décadas, incluindo vizinhos próximos e colegas aposentados com quem mantinha amizades duradouras. Atribuí essas manifestações a envelhecimento cognitivo normal, típico de pessoas entrando em 8ª década de vida. Nada particularmente alarmante necessitando intervenção médica urgente ou levantando bandeiras vermelhas sobre capacidade mental para tomar decisões financeiras ou testamentárias importantes, com consequências permanentes. Patrícia repetidamente minimizava preocupações que eu expressava ocasionalmente, alegando que papai estava perfeitamente bem, mentalmente, apenas tendo episódios esporádicos de esquecimento benigno completamente normal para a idade dele, desencorajando ativamente sugestões que eu fazia sobre consultar neurologista para avaliação cognitiva formal objetiva. Retrospectivamente, percebo agora que essa minimização persistente das minhas preocupações legítimas sobre declínio cognitivo dele servia a interesses manipuladores dela, mantendo situação não examinada profissionalmente por médicos especialistas que poderiam documentar, oficialmente, incapacidade mental progressiva, invalidando potencialmente qualquer testamento lavrado durante período de comprometimento cognitivo demonstrável clinicamente. Ela precisava que ele parecesse suficientemente capaz mentalmente e superficialmente para validar documentação testamentária fraudulenta, mas simultaneamente suficientemente comprometido cognitivamente para manipular facilmente a assinatura em documentos cujo conteúdo real ele provavelmente não compreendia completamente. Dr. Walter pausou anotações momentaneamente, olhando-me diretamente com expressão, misturando compaixão humana e determinação profissional feroz.
Débora, baseado em tudo que você descreveu até agora, tenho convicção profissional substancial que seu pai foi vítima de manipulação sistemática durante o período de vulnerabilidade cognitiva, aproveitada cinicamente por sua irmã para fabricar testamento fraudulento favorecendo ela desproporcionalmente. Porém, convicção moral pessoal é insuficiente para tribunal. Precisamos evidências concretas, tangíveis, verificáveis, objetivamente para construir caso juridicamente robusto capaz de anular testamento questionável e restaurar. Distribuição patrimonial equitativa conforme vontade genuína dele teria sido se expressada em plena capacidade mental. Precisaremos de múltiplas linhas de evidência convergindo coerentemente. Primeiro, documentação médica estabelecendo declínio cognitivo progressivo durante período específico, quando o testamento foi alegadamente lavrado. Você mencionou que ele visitava médicos regularmente. Precisamos obter todos os prontuários médicos dos últimos 2 anos de vida dele, incluindo quaisquer avaliações neurológicas, testes cognitivos, prescrições de medicamentos potencialmente afetando capacidade mental. Médicos podem ser testemunhas extremamente poderosas, estabelecendo incapacidade testamentária, se registros contemporâneos documentam comprometimento cognitivo significativo. Segundo, análise grafotécnica pericial, comparando a assinatura no testamento questionável com assinaturas autênticas dele em documentos diversos ao longo de anos precedentes. Mesmo se a assinatura for genuinamente dele tecnicamente, peritos podem detectar tremores, hesitações e irregularidades indicando que ele assinou sem compreender verdadeiramente o conteúdo ou sob coerção psicológica sutil. Terceiro, testemunhos de pessoas que interagiram regularmente com seu pai durante meses finais. Vizinhos, amigos, colegas aposentados, profissionais de saúde, estabelecendo padrão de confusão mental crescente e incompatível com capacidade de tomar decisão. Testamentária complexa conscientemente. Quarto, e potencialmente mais devastador para caso dela, investigação das circunstâncias específicas da lavratura testamentária. Qual cartório, exatamente? Quais funcionários estavam presentes? Se havia médico fornecendo atestação de capacidade mental, conforme frequentemente exigido para testamentos de idosos. Se testemunhas imparciais genuínas estavam presentes ou se eram pessoas conectadas à sua irmã, potencialmente cúmplices em fraude. Cartórios mantêm registros detalhados. Podemos solicitar judicialmente cópias de absolutamente toda a documentação relacionada, incluindo vídeos de segurança, se existirem, mostrando seu pai durante o processo de lavratura. A magnitude da investigação necessária parecia simultaneamente encorajadora em abrangência meticulosa e intimidadora em complexidade técnica e custos. Financeiros potencialmente proibitivos acumulados ao longo de meses ou anos de trabalho investigativo e batalhas judiciais prolongadas. Dr. Walter, preciso ser completamente honesta sobre limitações financeiras severas que enfrento atualmente após 5 anos inteiros pagando dívidas herdadas injustamente, consumindo praticamente toda a minha renda disponível mensalmente. Economias que consegui acumular finalmente após quitação das dívidas são modestas, suficientes talvez para cobrir custos iniciais de investigação preliminar, mas insuficientes para sustentar batalha jurídica potencialmente se estendendo por anos com honorários advocatícios, acumulando custos periciais especializados, taxas judiciais múltiplas. Dr. Walter sorriu compreensivamente, expressão transmitindo que havia antecipado exatamente essa objeção financeira legítima. Débora, trabalho primariamente com clientes em situações financeiras difíceis, precisamente porque são vítimas de manipulações patrimoniais, deixando-os empobrecidos injustamente. Minha estrutura de honorários reflete essa realidade. Cobra retainer modesto inicial, cobrindo análise preliminar do caso e primeiros passos investigativos. Depois, porcentagem contingente do montante eventualmente recuperado através de anulação testamentária e redistribuição patrimonial equitativa. Se não recuperarmos nada, você não deve nada além do retainer inicial já pago. Especificamente para seu caso, considerando circunstâncias particularmente injustas e evidências preliminares sugerindo forte probabilidade de sucesso eventual. Proponho retainer de R$ 8.000, cobrindo 3 meses iniciais de trabalho investigativo intensivo, incluindo obtenção de registros médicos, contratação de perita grafotécnica confiável, que trabalha regularmente comigo, investigação preliminar do cartório e funcionários envolvidos na lavratura testamentária questionável. Se, ao final desses 3 meses, determinarmos que caso possui mérito jurídico suficiente para prosseguir judicialmente, continuo trabalhando mediante porcentagem contingente de 25% de qualquer montante recuperado, através de decisão judicial favorável.
A proposta era financeiramente viável dentro de recursos limitados, que havia acumulado dolorosamente ao longo de meses recentes de economia extrema. E a estrutura de honorários contingentes alinhava perfeitamente interesses dele com meus próprios, garantindo que ele estava genuinamente motivado a vencer, caso ao invés de simplesmente acumular horas faturáveis, indefinidamente, sem compromisso real, com resultado positivo final. Aceito seus termos propostos, Dr. Walter. Tenho R$ 8.000 economizados que posso pagar imediatamente, iniciando o trabalho investigativo urgentemente necessário. Respondi com voz firme, carregando determinação renovada, alimentada por esperança realista, nascida de expertise profissional genuína dele, ao invés de promessas vazias baratas. Excelente! Começaremos imediatamente solicitando judicialmente todos os prontuários médicos do seu pai dos últimos 3 anos de vida através de ordem judicial que conseguirei rapidamente dado natureza do caso e necessidade legítima, demonstrável, de acesso a registros. Protegidos por confidencialidade médica normalmente, simultaneamente. Você fornecerá exemplares de assinaturas autênticas dele de períodos diversos, menos cheques antigos cancelados, documentos oficiais, cartas pessoais manuscritas, que usarei para contratar análise grafotécnica comparativa pela investigadora Silvia Medeiros, perita judicial especializada que trabalha comigo há 15 anos em casos sucessórios complexos. Dr. Walter extraiu formulários contratuais padronizados de gaveta, preenchendo campos relevantes com informações específicas do meu caso, enquanto explicava cada cláusula pacientemente, garantindo compreensão completa de termos acordados mutuamente antes de solicitar a assinatura, formalizando o relacionamento profissional advogado-cliente. Este contrato estabelece escopo de serviços, estrutura de honorários conforme discutido, confidencialidade absoluta protegendo informações sensíveis compartilhadas durante o curso da representação e procedimentos para resolução de eventuais disputas através de arbitragem ao invés de litígio público, se surgirem desacordos sobre condução do caso ou divisão de montantes recuperados. Nos próximos dias prepararei petição inicial solicitando a anulação do testamento por vício de consentimento resultante de incapacidade mental do testador ou coerção indevida exercida por beneficiária desproporcional, fundamentando legalmente argumentos em precedentes jurisprudenciais estabelecidos e doutrina, especializada em direito sucessório. Você receberá cópia preliminar para revisão e aprovação antes de protocolar oficialmente no tribunal competente, iniciando formalmente processo judicial que provavelmente se estenderá por 12 a 18 meses, até julgamento final definitivo, considerando complexidades típicas de casos sucessórios contestados. Saí do escritório modesto de Dr. Walter sentindo pela primeira vez em anos peso esmagador de injustiça sofrida, aliviando ligeiramente, substituído por determinação renovada, alimentada por esperança realista de que justiça, embora tardia, seria eventualmente alcançada. Através de sistema legal, quando navegado apropriadamente por profissional experiente e dedicado genuinamente, céu exterior havia escurecido durante horas que passamos discutindo detalhes minuciosos do caso. Luzes urbanas começando a iluminar ruas movimentadas cheias de pessoas retornando de trabalhos honestos para lares acolhedores, onde provavelmente não precisavam contemplar traições familiares devastadoras, destruindo relacionamentos que deveriam ser sagrados eternamente. Aquela noite deitada acordada na cama desconfortável do apartamento minúsculo, ouvindo sons urbanos noturnos, filtrando através de janelas finas oferecendo isolamento acústico inadequado, senti pela primeira vez em 5 anos longos algo além de desespero ris. Ignado ou raiva impotente fervendo constantemente sob superfície de funcionalidade profissional mantida precariamente. Senti a esperança genuína temperada por realismo sobre desafios substanciais, ainda à frente mas fundamentada em expertise profissional confiável de Dr. Walter e evidências preliminares sugerindo que vitória judicial não era fantasia impossível, mas objetivo alcançável através de trabalho árduo persistente, paciência disciplinada, fé inabalável na justiça, eventualmente prevalecendo sobre manipulação criminosa quando confrontada adequadamente através de canais legais, apropriados navegados competentemente. Nas semanas subsequentes à contratação de Dr. Walter, minha vida transforma-se em turbilhão de atividade investigativa coordenada meticulosamente, revirava gavetas empoeiradas.
caixas de papelão esquecidas em armários, procurando documentos antigos do meu pai, contendo assinaturas autênticas de diferentes períodos, cada descoberta sendo fotografada cuidadosamente, catalogada cronologicamente, enviada digitalmente para Dr. Walter construir linha temporal comparativa robusta. Encontrei cheques cancelados de anos precedentes, declarações de imposto de renda assinadas manualmente datando até 15 anos atrás, cartas manuscritas que ele havia enviado quando viajava ocasionalmente visitando parentes distantes. Cada item representando peça adicional de quebra-cobeca complexo que montávamos pacientemente. Dr. Walter trabalhou rapidamente obtendo ordem judicial, autorizando acesso completo aos prontuários médicos do meu pai dos últimos 3 anos de vida. Documentos chegando via correio registrado em envelope grosso lacrado, oficialmente contendo centenas de páginas de anotações clínicas, resultados de exames laboratoriais, prescrições medicamentosas, relatórios de consultas especializadas. Passamos tarde inteira em escritório dele, revisando meticulosamente cada página, destacando passagens relevantes, indicando declínio cognitivo progressivo. Anotações de médico geriatra, mencionando episódios de confusão temporal crescente, prescrição de medicamento para retardar progressão de demência inicial diagnosticada 8 meses antes da morte dele, relatório neurológico de 6 meses, preobito documentando pontuação baixa em testes cognitivos padronizados, indicando comprometimento mental significativo, incompatível com capacidade de tomar decisões complexas, conscientemente. Essa documentação médica é ouro puro, juridicamente falando, Dr. Walter comentou entusiasticamente, organizando papéis em pilhas categorizadas metodicamente sobre mesa, já sobrecarregada com documentos do caso, especialmente este relatório neurológico de 6 meses antes da morte dele, mostrando pontuação de 18 em 30 no mini-exame do estado mental. Pontuação indicando comprometimento cognitivo moderado segundo padrões clínicos estabelecidos internacionalmente. O testamento foi lavrado exatamente 5 meses antes do falecimento dele. Portanto, apenas 1 mês após a avaliação neurológica, documentando incapacidade mental substancial. Qualquer juiz minimamente competente verá correlação temporal óbvia entre comprometimento cognitivo documentado clinicamente e lavratura testamentária, beneficiando desproporcionalmente filha que controlava acesso dele a profissionais médicos e instituições financeiras. Simultaneamente, Dr. Walter coordenou a análise grafotécnica com a investigadora Silvia Medeiros, perita judicial de 49 anos, cuja reputação profissional impecável era reconhecida amplamente em comunidade forense especializada. Encontrei-me com ela pessoalmente em laboratório pequeno, mas tecnologicamente avançado, equipado com microscópios digitais sofisticados, scanners de alta resolução, software especializado de análise comparativa de padrões caligráficos. Silvia era mulher meticulosa de pele negra, cabelos crespos curtos práticos, olhos castanhos escuros focados intensamente, examinando documentos sob luz especial, revelando detalhes invisíveis a olho nu comum. Análise grafotécnica é ciência forense rigorosa baseada em décadas de pesquisa validada internacionalmente. Não é adivinhação subjetiva ou opinião pessoal arbitrária. Silvia explicou enquanto posicionava a assinatura do testamento questionável, sob microscópio digital, projetando imagem ampliada dramaticamente em monitor grande montado na parede do laboratório. Cada pessoa desenvolve padrões caligráficos únicos ao longo de vida, através de milhares de repetições, criando memória muscular específica manifestada consistentemente em características mensuráveis. Objetivamente, pressão aplicada ao escrever, velocidade de execução, ângulos de inclinação, proporções relativas entre letras, conexões entre caracteres, início e finalização de traços. Ela digitalizou todas as assinaturas autênticas do meu pai que eu havia fornecido. Software analisando automaticamente milhares de pontos de dados comparativos, identificando padrões estatísticos consistentes ao longo de anos, estabelecendo linha base comportamental normal dele. Observe aqui. Silvia apontou para gráficos complexos exibidos em tela mostrando sobreposições de assinaturas múltiplas, revelando consistências impressionantes. Todas as assinaturas autênticas dele de período quando estava saudável cognitivamente mostram características compartilhadas consistentes, pressão uniforme mantida durante execução completa, velocidade fluida sem hesitações, inclinação constante de aproximadamente 15 graus para a direita, proporções específicas entre a altura das letras maiúsculas e minúsculas. Agora compare com a assinatura no testamento questionável. Ela continua ampliando a imagem da assinatura disputada, mostrando detalhes microscópicos invisíveis normalmente.
Observe tremores visíveis em múltiplos traços indicando hesitação ou perda de controle. Motor fenotípica de declínio neurológico, variações dramáticas na pressão aplicada sugerindo fadiga ou confusão durante execução. Interrupções nos traços onde a caneta foi levantada e reposicionada múltiplas vezes ao invés de movimento fluido contínuo, característico de assinaturas autênticas dele. Adicionalmente, proporções entre letras estão distorcidas significativamente comparadas com linha base estabelecida, e inclinação varia descontroladamente ao longo da assinatura, ao invés de manter ângulo consistente. Silvia pausou dramaticamente antes de pronunciar conclusão preliminar que validava suspeitas intuídas visceralmente há anos, baseado em análise técnica comparativa detalhada, aplicando metodologia cientificamente validada internacionalmente. Minha opinião pericial profissional é que, embora a assinatura no testamento questionável seja tecnicamente autêntica, ou seja, foi fisicamente executada pela mão do seu pai, menos apresenta características inequívocas de comprometimento severo durante a execução. A pessoa que assinou este documento estava experimentando tremores significativos, perda de controle motor fino, confusão ou desorientação manifestada em múltiplas interrupções e correções. Em linguagem leiga, seu pai tecnicamente assinou este documento pessoalmente, mas evidências grafotécnicas objetivas indicam fortemente que durante a assinatura ele não estava em plenas faculdades mentais necessárias para compreender verdadeiramente o que estava assinando. O relatório pericial formal de Silvia, documento técnico de 32 páginas repleto de gráficos comparativos. Análises estatísticas, fotografias ampliadas revelando minúcias microscópicas. Foi entregue a Dr. Walter 3 semanas após a análise inicial, representando evidência científica objetiva, corroborando documentação médica e estabelecendo incapacidade testamentária do meu pai durante lavratura do documento fraudulento beneficiando Patrícia desproporcionalmente. Dr. Walter incorporou o relatório pericial em petição inicial, já preparada meticulosamente. Documento jurídico de 147 páginas, fundamentado em precedentes jurisprudenciais estabelecidos. Doutrina especializada em direito sucessório, legislação civil aplicável, solicitando formalmente a anulação do testamento por vício de consentimento resultante de incapacidade mental do testador e coerção indevida exercida por beneficiária desproporcional. A petição inicial foi protocolada oficialmente no tribunal competente numa terça-feira chuvosa de setembro, iniciando formalmente processo judicial que alteraria fundamentalmente a trajetória das nossas vidas familiares irreversivelmente. Patrícia foi citada judicialmente 2 semanas depois, oficial de justiça entregando pessoalmente em mansão. Luxuosa dela, envelope contendo cópia completa da petição inicial detalhando acusações graves de manipulação fraudulenta de testador vulnerável, cognitivamente para obter vantagem patrimonial desproporcional mediante exploração cruel de pai idoso em declínio mental progressivo. Imaginei a expressão dela recebendo citação. Máscara de superioridade arrogante, rachando momentaneamente revelando pânico. Subjacente quando compreendeu finalmente que eu não havia aceitado resignadamente injustiça perpetrada, mas estava lutando estrategicamente, juridicamente, implacavelmente para restaurar a equidade patrimonial roubada cinicamente dela. A resposta dela chegou dentro de prazo legal estabelecido, elaborada pelo mesmo advogado caro doutor Armando, cujo escritório luxuoso eu havia visitado anos atrás durante a revelação inicial do testamento fraudulento. Documento jurídico de 83 páginas, negando veementemente todas as acusações apresentadas, alegando que testamento havia sido lavrado voluntariamente, conscientemente pelo nosso pai em plenas faculdades mentais exercendo o direito legítimo de dispor de patrimônio conforme desejasse, recompensando filha dedicada que forneceu cuidados exemplares durante anos finais dele, enquanto outra filha mantinha distância emocional e física, priorizando carreira profissional sobre responsabilidades familiares básicas. A resposta atacava a credibilidade da análise grafotécnica, alegando que tremores observados eram consistentes com o envelhecimento natural típico de homem de 73 anos, ao invés de indicar comprometimento cognitivo específico. E questionava a interpretação de registros médicos, alegando que diagnóstico de demência inicial não significava incapacidade testamentária completa automática. Dr. Walter não se surpreendeu minimamente com argumentos defensivos apresentados. Havia antecipado exatamente essas linhas de contra-argumentiquei, baseado em décadas de experiência litigando casos sucessórios similares. Resposta dela é exatamente o que esperava. Negações genéricas sem substância real. Ataques técnicos à credibilidade de evidências periciais sem apresentar contraperícia própria refutando conclusões específicas da Silvia. Distorções emocionais,
tentando justificar a distribuição desproporcional através de narrativa de filha dedicada versus filha negligente, que não corresponde à realidade documentada objetivamente. Ele analisou criticamente durante reunião em escritório dele, revisando estratégia subsequente. Próxima fase crucial será a audiência de instrução e julgamento, onde apresentaremos testemunhas corroborando o declínio cognitivo do seu pai e padrão de manipulação progressiva da sua irmã, além de submeter ambas perícias médica e grafotécnica ao escrutínio judicial direto através de interrogatórios das peritas por ambos lados. A audiência de instrução e julgamento foi agendada finalmente para amanhã de quinta-feira de março no Tribunal de Família e Sucessões. Sala austera, mas imponente, decorada formalmente com mobiliário de madeira escura pesada. Bandeira nacional pendurada atrás de bancada elevada da juíza. Brasão judicial montado proeminentemente na parede, transmitindo a autoridade solene do Estado, adjudicando disputas entre cidadãos. Cheguei cedo, acompanhada por Dr. Walter, vestida conservadoramente em conjunto discreto, transmitindo respeitabilidade profissional. Coração batendo aceleradamente, antecipando o confronto judicial direto com Patrícia pela primeira vez, desde descoberta inicial da fraude testamentária, anos atrás. Ela chegou minutos depois, acompanhada por Dr. Armando e marido Rodrigo. Vestida elaboradamente em traje, obviamente caro de grife reconhecível, maquiagem aplicada profissionalmente, emanando confiança superficial, mascarando nervosismo subjacente visível através de gestos compulsivos, ajustando repetidamente cabelos perfeitos e examinando unhas impecáveis. Juíza Helena Fonseca entrou pontualmente às 9 horas. Mulher impressionante de 61 anos, com cabelos grisalhos prateados cortados em Chanel clássico elegante. Olhos verdes penetrantes que examinavam sala cuidadosamente, avaliando participantes antes de sentar-se. Em cadeira elevada, atrás de bancada imponente. Bom dia a todos presentes nesta audiência de instrução e julgamento do processo número tal, relativo à contestação de testamento público lavrado pelo falecido Maurício Silva Almeida. Ela começou com voz firme, autoritária, mas não hostil, estabelecendo controle imediato sobre procedimentos. Antes de iniciarmos instrução probatória com depoimento de testemunhas e interrogatórios de peritas, desejo esclarecer que este tribunal leva extremamente seriamente alegações de manipulação fraudulenta de testadores vulneráveis. Prática desprezível que viola princípios fundamentais de autonomia testamentária e proteção de idosos contra a exploração familiar abusiva. Simultaneamente, reconheço que testamentos validamente executados por testadores em plenas faculdades mentais merecem proteção judicial contra contestações frívolas motivadas por ressentimentos familiares ou expectativas patrimoniais frustradas legitimamente. Cabe à autora Débora provar preponderância de evidências que testamento questionado foi produto de incapacidade mental ou coerção indevida. Ônus probatório significativo, mas não impossível de satisfazer através de evidências documentais médicas, periciais grafotécnicas, testemunhais convergentes coerentemente. Dr. Walter apresentou o caso metodicamente ao longo de horas seguintes, começando com documentação médica, estabelecendo o declínio cognitivo progressivo do meu pai, culminando em diagnóstico formal de demência inicial, 8 meses precedendo morte, enfatizando relatório neurológico de 6 meses, Priubito documentando pontuação, baixa em testes cognitivos indicando comprometimento mental moderado, ocorrendo apenas 1 mês antes de lavratura testamentária questionável. Médico geriatra que havia tratado meu pai nos últimos 2 anos de vida foi chamado como testemunha especializada. Depondo sob juramento que declínio cognitivo observado progressivamente era consistente com demência vascular inicial, afetando capacidade de julgamento, memória, compreensão de conceitos complexos como implicações testamentárias permanentes. Sob interrogatório cruzado agressivo de Dr. Armando, tentando descredibilizar a opinião dele. Médico Montevicei firme, afirmando profissionalmente que, embora a paciente mantivesse funcionalidade básica em atividades cotidianas rotineiras, capacidade para decisões complexas, envolvendo planejamento financeiro e sucessório, estava significativamente comprometida durante período relevante. Investigadora Silvia testemunhou extensivamente sobre análise grafotécnica, projetando imagens ampliadas de assinaturas comparativas em tela grande montada na sala, permitindo juíza e todas as partes visualizarem diretamente características discutidas tecnicamente. Ela explicou pacientemente metodologia científica empregada, validação internacional de técnicas utilizadas, significado estatístico de desvios observados entre assinaturas autênticas de períodos saudáveis e assinatura no testamento questionável
exibindo tremores, hesitações, variações de pressão indicativas de comprometimento durante a execução. Dr. Armando tentou vigorosamente descredibilizar conclusões dela durante interrogatório cruzado prolongado, sugerindo que diferenças observadas eram explicáveis por envelhecimento natural, fadiga temporária ou variações aleatórias normais em qualquer amostra de assinaturas coletadas ao longo de anos. Silvia respondeu calmamente, profissionalmente, a cada objeção com explicações técnicas detalhadas, fundamentadas em décadas de experiência pericial e literatura científica estabelecida, mantendo credibilidade impressionante sob pressão adversarial intensa. O momento mais dramático da audiência ocorreu quando o juiz Helena solicitou que ambas, Patrícia e eu, depoéssemos pessoalmente sob juramento, interrogadas diretamente por elas sobre relacionamentos respectivos com nosso pai, frequência e qualidade de interações durante anos finais dele, conhecimento específico sobre saúde mental dele e circunstâncias envolvendo lavratura testamentária. Fui chamada primeiro, caminhando nervosamente até cadeira de testemunha posicionada estrategicamente, permitindo o juiz observar expressões faciais e linguagem corporal diretamente enquanto respondia. Perguntas formuladas cuidadosamente explorando motivações, credibilidade, coerência de alegações apresentadas formalmente na petição inicial. Senhora Débora, explique-me, por favor, em suas próprias palavras, sem jargão jurídico, qual era a natureza do relacionamento que mantinha com seu falecido pai durante os últimos anos de vida dele. Juiz Helena começou gentilmente, mas firmemente. Olhos verdes penetrantes, examinando-me e avaliando sinceridade enquanto eu respondia cuidadosamente, mas honestamente. Descrevi telefonemas frequentes, visitas regulares dentro de limitações geográficas e profissionais realistas, demonstrações consistentes de afeto filial genuíno através de gestos pequenos, mas significativos como cozinhar, pratos favoritos dele, assistir filmes preferidos repetidamente sem reclamar, ouvir pacientemente histórias repetidas incontáveis vezes porque valorizava a conexão emocional subjacente, ao invés de focar em redundância superficial do conteúdo narrativo. Patrícia foi chamada subsequentemente, caminhando confiadamente até cadeira de testemunha com postura ereta altiva, mas observei sinais sutis de nervosismo traindo fachada de controle. Dedos tamborilando levemente sobre o braço da cadeira, respiração ligeiramente acelerada visível através de movimentos quase imperceptíveis do peito. Olhos evitando ocasionalmente contato visual direto com juíza quando perguntas tornavam-se particularmente penetrantes, explorando inconsistências em narrativa apresentada defensivamente. Senhora Patrícia, você alega em sua resposta formal que providenciou cuidados exemplares a seu pai durante anos finais dele, justificando reconhecimento testamentário desproporcional. Descreva especificamente quais cuidados forneceu, além de visitas frequentes mencionadas genericamente. Juiz Helena questionou diretamente, forçando detalhes concretos verificáveis ao invés de alegações vagas não comprovadas. Patrícia elaborou extensamente sobre refeições preparadas, consultas médicas organizadas, medicações administradas, companhia fornecida durante solidão dele após viuvez, pintando o retrato de filha devotada, sacrificando tempo e energia pessoal, substancial, cuidando altruisticamente de pai idoso, necessitando assistência crescente. E durante essas interações frequentes e prolongadas, você observou declínio cognitivo progressivo nele durante meses precedendo. Lavratura do testamento beneficiando você com 98% do patrimônio dele? Juíza continuou, olhos verdes fixando-se intensamente nela, avaliando resposta cuidadosamente. Patrícia hesitou momentaneamente antes de responder calculadamente que papai estava mentalmente lúcido durante lavratura testamentária, apenas experimentando esquecimentos benignos ocasionais típicos de idade avançada, mas mantendo plenamente capacidade de expressar vontades testamentárias conscientemente. A resposta contradizia diretamente evidências médicas documentadas contemporaneamente e testemunhos múltiplos, corroborando confusão mental significativa dele durante período relevante, inconsistência que juíza Helena anotou visivelmente em caderno, enquanto Patrícia respondia defensivamente. Encontro interessante, senhora Patrícia, que você caracterize declínio cognitivo do seu pai como meramente esquecimentos benignos, ocasionais quando prontuários médicos contemporâneos documentam diagnóstico formal de demência vascular inicial 8 meses, precedendo morte dele, e pontuação preocupante em testes neurológicos 6 meses pré-óbito. Como concilia sua caracterização minimizadora com evidências médicas objetivas documentadas profissionalmente? Juíza pressionou, voz mantendo o tom profissional, mas claramente cética sobre credibilidade de testemunho apresentado. Patrícia tropeçou verbalmente,
tentando explicar contradição, alegando que médicos frequentemente exageravam diagnósticos por excesso de cautela, que ela interagia diariamente com ele conhecendo a condição real dele, melhor que profissionais médicos que o examinavam apenas brevemente durante consultas esporádicas, que capacidade testamentária não requeria perfeição cognitiva, mas apenas compreensão básica suficiente de implicações de decisões tomadas. Após horas de testemunhos, interrogatórios, contra-interrogatórios exaustivos, juiz Helena encerrou a audiência de instrução, anunciando que analisaria cuidadosamente a totalidade das evidências apresentadas antes de proferir sentença definitiva dentro de prazo legal estabelecido de 30 dias. Agradeço a todas as partes, testemunhas, peritas pela cooperação durante a audiência prolongada, mas necessária para elucidar questões complexas envolvidas neste caso sensível de disputas testamentárias familiares. Prof. Rirei sentença fundamentada, considerando totalidade das evidências documentais, periciais, testemunhais, apresentadas avaliadas através de padrões jurídicos estabelecidos em legislação civil e jurisprudência, consolidada sobre requisitos de capacidade testamentária e proteção de testadores vulneráveis contra a exploração indevida. Ela concluiu formalmente antes de se retirar da sala doxandonas, aguardando ansiosamente veredicto que determinaria finalmente justiça ou perpetuação de injustiça familiar devastadora. Os 30 dias subsequentes, aguardando sentença, foram um período de ansiedade intensa, oscilando entre esperança fundamentada nas evidências robustas apresentadas e medo paralisante de que o sistema judicial falharia reconhecendo manipulação fraudulenta perpetrada cinicamente por Patrícia, Dr. Walter Montevimi, informada regularmente, expressando confiança profissional baseada em décadas de experiência que juiz Helena havia demonstrado durante a audiência. Ceticismo apropriado sobre narrativa defensiva de Patrícia e impressionado-se visivelmente com convergência coerente de evidências médicas, grafotécnicas, testemunhais estabelecendo incapacidade testamentária do meu pai e padrão de controle progressivo exercido por ela durante o período vulnerável dele. A sentença foi publicada oficialmente exatamente 28 dias após a audiência. Documento jurídico de 63 páginas meticulosamente fundamentado, analisando detalhadamente evidências apresentadas por ambos lados, precedentes jurisprudenciais aplicáveis, princípios doutrinários orientadores. Dr. Walter telefonou-me imediatamente após tomar conhecimento através de sistema eletrônico de acompanhamento processual. Voz carregada de satisfação profunda, anunciando: Débora, vencemos completamente. Juiz Helena anulou integralmente o testamento fraudulento. Determinou redistribuição patrimonial equitativa, conforme legislação sucessória padrão, dividindo herança meio a meio entre você e sua irmã. Condenou Patrícia a restituir todos os valores recebidos indevidamente acrescidos de correção monetária e juros desde data original da distribuição desproporcional, e ainda condenou ela a pagar honorários advocatícios e custas processuais por ter perpetrado fraude testamentária, mediante exploração de testador vulnerável cognitivamente. Sentei-me lentamente no chão do apartamento modesto, onde havia morado solitariamente durante anos de luta financeira desesperada, lágrimas escorrendo incontrolavelmente, não de tristeza, mas de alívio esmagador e validação profunda, finalmente alcançada após jornada longa, exaustiva, frequentemente desencorajadora através de sistema legal complexo navegado, competentemente por advogado dedicado genuinamente à justiça, ao invés de apenas lucro pessoal. Justiça havia prevalecido ultimamente sobre manipulação criminosa quando confrontada apropriadamente através de evidências científicas objetivas, testemunhos corroborantes múltiplos, argumentação jurídica fundamentada solidamente, li sentença integralmente múltiplas vezes, saboreando cada palavra cuidadosamente escolhida por juíza. Helena validando suspeitações intuídas visceralmente durante anos, baseado em análise detalhada da totalidade das evidências documentais, periciais e testemunhais apresentadas durante a instrução processual. Este tribunal conclui por preponderância convincente de provas que testamento público lavrado em nome do falecido Maurício Silva Almeida foi produto de vício de consentimento resultante de incapacidade mental progressiva do testador durante período relevante e coerção indevida, exercida pela requerida Patrícia Regina Almeida, explorando cinicamente vulnerabilidade cognitiva do genitor idoso para obter vantagem patrimonial desproporcional, grotesca, violando princípios fundamentais de equidade sucessória e proteção de idosos contra exploração familiar abusiva.
A sentença continuava analisando especificamente cada linha de evidência apresentada. Prontuários médicos contemporâneos documentam inequivocamente declínio cognitivo progressivo do testador, culminando em diagnóstico formal de demência vascular inicial 8 meses, precedendo falecimento e pontuação preocupantemente baixa em testes neurológicos padronizados apenas um mês antes de lavratura testamentária questionável, estabelecendo comprometimento mental significativo, incompatível com capacidade testamentária plena, requerida para decisões patrimoniais permanentes de magnitude envolvida. Análise grafotécnica pericial conduzida por especialista judicialmente reconhecida, identificou objetivamente características inequívocas de comprometimento durante a execução da assinatura testamentária, incluindo tremores, hesitações, variações de pressão indicativas de confusão ou desorientação, contrastando dramaticamente com assinaturas autênticas de períodos precedentes, quando o testador gozava de saúde cognitiva plena. Testemunhos convergentes de múltiplas fontes independentes corroboram o declínio cognitivo observado, diretamente através de interações sociais contemporâneas revelando confusão temporal crescente, repetições compulsivas de perguntas respondidas momentos antes, episódios de desorientação pessoal incompatíveis com manutenção de capacidade de julgamento complexo necessária para decisões testamentárias conscientes. Adicionalmente, evidências testemunhais estabelecem padrão preocupante de controle progressivo exercido pela requerida sobre testador vulnerável, durante período crítico precedendo lavratura testamentária, incluindo supervisão constante de interações sociais dele, desencorajamento ativo de comunicações com outros familiares, incluindo a autora, e presença dominante durante consultas médicas, potencialmente influenciando caracterizações de capacidade mental apresentadas a profissionais. A parte dispositiva final da sentença decretava consequências jurídicas e financeiras devastadoras para Patrícia. Julgo procedente integralmente a ação anulatória de testamento movida por Débora Cristina Almeida contra Patrícia Regina Almeida para declarar nulo por vício de consentimento o testamento público lavrado em nome do falecido Maurício Silva Almeida. Determinar redistribuição equitativa do espólio conforme legislação sucessória padrão aplicável, dividindo o patrimônio total meio a meio entre ambas, filhas herdeiras legítimas. Condenar a requerida Patrícia a restituir à autora Débora montante de R$380 mil, correspondente à diferença entre valores recebidos desproporcionalmente por ela e valores que deveria ter recebido legitimamente mediante distribuição equitativa, acrescido de correção monetária desde data original da distribuição fraudulenta e juros moratórios de 1% ao mês. Condenar a requerida ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre valor da condenação e totalidade das custas processuais incorridas, R$380 mil. O número dançava gloriosamente na página, representando não apenas recuperação financeira substancial, mas principalmente validação de dignidade violada, reconhecimento judicial de injustiça perpetrada, responsabilização de manipuladora que explorou cinicamente vulnerabilidade de pai idoso para enriquecimento pessoal desproporcional. Não era restituição completa de tudo perdido durante anos de sofrimento financeiro, pagando dívidas herdadas fraudulentamente, mas era justiça tangível conquistada através de perseverança determinada a Rico Sandoz, aceitar resignadamente papel de vítima permanente impotente. Patrícia recorreu previsivelmente da sentença ao Tribunal de Segunda Instância. Recurso desesperado tentando reverter decisão fundamentada solidamente em evidências convergentes múltiplas. Mas recurso foi negado unanimemente por colegiado de 3 desembargadores que mantiveram integralmente sentença de primeira instância, reconhecendo robustez de fundamentação jurídica e adequação de análise probatória conduzida competentemente por juiz Helena, com trânsito em julgado da decisão tornando-a definitiva e irrecorrível. Iniciou-se fase de execução forçada para recuperar montante devido bloqueio judicial de contas bancárias de Patrícia, transferindo valores disponíveis. Penhora de imóveis, incluindo mansão luxuosa, comprada com dinheiro herdado fraudulentamente, arresto de participações societárias nas clínicas de estética dela. Processo de execução estendeu-se por 8 meses adicionais, devido a tentativas protelatórias múltiplas dela de esconder ativos ou transferir losse fraudulentamente para terceiros, mas eventualmente recuperei integralmente R$380 mil depositados judicialmente em minha conta bancária, representando finalmente, concretamente tangível justiça restauradora. Com recursos recuperados substancialmente, transformando situação financeira de escassez, precária para estabilidade confortável modesta, reconstruí vida metodicamente, deliberadamente. Comprei apartamento pequeno,
mas próprio finalmente em bairro seguro eliminando. Insegurança de aluguéis mensais, consumindo renda. Mobiliando com peças escolhidas cuidadosamente, priorizando funcionalidade e conforto sobre ostentação superficial. Criando espaço genuinamente meu livre de memórias traumáticas contaminadas. Investi porção substancial dos recursos recuperados conservadoramente em aplicações financeiras diversificadas, gerando renda passiva. Suplementar complementando o trabalho contábil autônomo que continuei exercendo apaixonadamente porque oferecia propósito profissional significativo e satisfação de auxiliar pequenos empresários honestos navegando complexidades tributárias opressivas. Mais importante que recuperação financeira foi recuperação emocional, gradual facilitada por terapia continuada com psicóloga especializada em traumas familiares, processando camadas profundas de dor, raiva, traição experimentadas durante anos de injustiça não contestada. Aprendi lentamente, dolorosamente a perdoar não as ações de Patrícia que permaneciam imperdoáveis moralmente, mas a perdoar minha própria ingenuidade, confiando cegamente quando deveria ter questionado mais assertivamente. Perdoar fraquezas humanas naturais de querer acreditar melhor sobre pessoas amadas, mesmo quando evidências sugeriam cautela apropriada. Perdão não significava reconciliação familiar impossível ou esquecimento de traição perpetrada, mas significava liberação de raiva corrosiva, consumindo energia emocional que poderia ser investida mais produtivamente construindo futuro positivo ao invés de ruminando o passado doloroso indefinidamente. Relacionamento com Patrícia permaneceu irreparavelmente destruído conforme esperado inevitavelmente. Não mantivemos contato algum após conclusão do processo judicial, exceto comunicações formais necessárias, mediadas por advogados finalizando questões patrimoniais pendentes. Ocasionalmente ouvi através de conhecidos mútuos que ela havia vendido mansão luxuosa adquirida, fraudulentamente para pagar parte da condenação judicial. Fechado uma das 3 clínicas estéticas por dificuldades financeiras resultantes de bloqueios judiciais e reputação profissional danificada, quando história de fraude testamentária circulou comunidade local. Separado-se do marido Rodrigo, que aparentemente não suportou pressões financeiras, e exposição pública de comportamento fraudulento dela. Não senti satisfação sádica imaginando dificuldades dela, porque vingança verdadeira não residia em causar sofrimento, recíproco proporcional, mas em viver bem, prosperar autenticamente. Transformar trauma destruidor em sabedoria compartilhável, ajudando outros, navegando situações similares. Voluntariei-me regularmente em organismo ornamental local especializado em direitos de idosos e proteção contra a exploração familiar, compartilhando história pessoal publicamente em workshops educativos, alertando famílias sobre sinais de alerta de manipulação financeira de parentes idosos vulneráveis, encorajando vítimas a buscarem justiça ao invés de aceitar resignadamente injustiças perpetradas, apenas porque perpetradores são membros familiares. Cada pessoa ajudada através de orientações fornecidas ou conexões facilitadas com recursos jurídicos apropriados representava parcialmente redenção do sofrimento experimentado, transformando dor individual em propósito coletivo benéfico, multiplicando impacto positivo, além de recuperação pessoal limitada. 3 anos após sentença judicial final transformadora, conheci Carlos Mendonça numa palestra sobre planejamento sucessório ético que ambos atendíamos por razões diferentes. Ele como advogado especializado recentemente em direito de família, buscando aprofundar conhecimento em questões sucessórias complexas, eu, como sobrevivente de fraude testamentária convidada para compartilhar perspectiva de vítima, ilustrando consequências humanas devastadoras de manipulações fraudulentas. Conversamos naturalmente após palestras sobre experiências respectivas, conexão imediata desenvolvendo-se baseada em valores compartilhados de integridade profissional, compaixão genuína por vulneráveis, compromisso com justiça, transcendendo interesses pessoais limitados. Carlos era homem gentil de 44 anos, viúvo há 4 anos após perder esposa para câncer agressivo, olhos castanhos transmitindo empatia conquistada através de perda própria, compreendendo visceralmente dor de traição familiar porque havia testemunhado irmãos brigando amargamente sobre a herança dos pais dele, anos atrás destruindo relacionamentos fraternais anteriormente próximos. Relacionamento desenvolveu-se gradualmente, respeitosamente ao longo de meses, através de cafés casuais tornando-se jantares regulares, conversas profundas compartilhando vulnerabilidades honestamente sem máscaras protetoras, descobrindo compatibilidade fundamental em valores essenciais, objetivos de vida, visões de relacionamento saudável baseado em comunicação honesta, constante e respeito mútuo inabalável.
Carlos nunca pressionou intimidade prematura. Compreendeu pacientemente que reconstruir confiança após traição familiar devastadora requeria tempo generoso, medido por ritmo natural de cura progressiva, ao invés de cronômetros impacientes, ditados por convenções sociais arbitrárias sobre progressão apropriada de relacionamentos românticos. 2 anos após conhecê-lo, casamo-nos discretamente em cerimônia pequena significativa, realizada em jardim botânico durante primavera florescente, com apenas 20 convidados cuidadosamente selecionados, incluindo o Dr. Walter como convidado honrado representando instrumento fundamental de justiça restaurada, possibilitando reconstrução de vida que culminava naquele momento celebratório. Votos trocados enfatizaram parceria igualitária, transparência financeira completa, comunicação honesta sobre decisões importantes, crescimento conjunto através de adversidades inevitáveis que vida apresentaria futuramente, compromisso de nunca permitir que questões patrimoniais corroessem relacionamento humano fundamental subjacente. Hoje, aos 46 anos, com vida radicalmente, maravilhosamente diferente da existência que imaginava aos 42, quando finalmente quitei última parcela de dívidas herdadas fraudulentamente, contemplando desesperadamente 5 anos desperdiçados em sofrimento desnecessário, reconheço paradoxalmente que traição devastadora de Patrícia, embora dolorosa, extremamente foi catalisador. Involuntário necessário, forçando o crescimento transformador que permaneceria adormecido indefinidamente dentro de zona confortável de conformidade resignada com injustiças aceitas passivamente. Não agradeço pela traição, nem perdoo completamente ações dela especificamente, mas reconheço serenamente que a adversidade superada fortaleceu substancialmente caráter, clarificou valores autênticos, ensinou lições profundas sobre resiliência humana, importância de lutar persistentemente por justiça, mesmo quando probabilidades parecem desanimadoramente desfavoráveis, valor de aliados profissionais competentes dedicados genuinamente a causas justas, transcendendo motivações puramente financeiras. A justiça, quando finalmente alcançada, após luta prolongada, persistente, possui doçura especial, transcendendo infinitamente satisfação de vitórias fáceis, obtidas sem esforço ou sacrifício significativo. 380 mil reais recuperados representavam não apenas dinheiro, mas validação judicial pública de verdade suprimida, reconhecimento oficial de manipulação perpetrada, responsabilização de perpetradora explorando cinicamente vulnerabilidade de pai amado. Valor monetário era secundário comparado com restauração de dignidade violada. Confirmação de que sistema legal, embora imperfeito e frequentemente lento, pode eventualmente servir justiça, quando navegado competentemente por profissionais dedicados e apoiado por vítimas recusando, sei aceitar resignadamente, injustiças apenas porque perpetradores possuem recursos superiores inicialmente. Se você gostou dessa história de superação, vingança e reconstrução, por favor, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões nos comentários. Sua história de superação também merece ser contada. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda. Obrigada por assistir e lembre-se, você é muito mais forte do que qualquer traição pode fazer parecer.